Hoje a igreja celebra um grande santo. Um santo dos nossos tempos. Ele morreu em 1968, quando eu tinha 1 ano de vida. Portanto, é um santo da nossa geração. Um santo que nasceu em 25 de maio de 1887, na cidade de Pietrelcina, na Itália. Sentiu logo cedo o chamado de Deus à oração. Tudo na vida do Padre Pio começa na oração. Já desde criança, ele se retirava para lugares solitários para rezar. E a sua intimidade era tão grande com Jesus e Maria, com o anjo da guarda, com os santos, que ele os via. E pensava que isso era normal, que toda criança como ele, qualquer pessoa tinha a oportunidade de ver Jesus e Maria, os anjos e os santos. Também, desde criança, sua vida foi marcada pela participação na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Padre Pio, depois que nasceu, chorava tanto que o pai um dia, sem saber mais o que fazer, o jogou no canto do quarto. E ele depois escreve que ali já era os ataques do demônio. Vida de oração. Vida vivida com Cristo na cruz. Vida tentada, vida que foi joeirada como trigo. O demônio o odiava. E por isso, durante toda a sua vida, ele sofreu ataques, inclusive físicos, direto do inimigo. Aos 16 anos, ele entrou no noviciado dos frades menores capuchinhos. E em 1910 foi ordenado padre. Por causa das suas constantes enfermidades, ele, no início da sua vida, teve que viver mais em casa do que no convento. Estranhamente, quando ele estava em casa, ele ficava curado. Quando voltava para o convento, adoecia. Mas ele depois diz que aquele era o tempo que ele precisava para se preparar através da oração, para assim travar os grandes combates da sua vida. No dia 20 de setembro de 1918, recebe, como São Francisco, os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o único sacerdote estigmatizado da história da igreja, já que São Francisco não chegou a ser padre. Passou toda a sua vida, praticamente a maior parte do tempo, em São Giovanni Rotondo, um pequeno lugarejo, escondido numa montanha, no Monte Gargano, onde ali rezava. Deus se utilizou da sua vida para converter milhares e milhares de pessoas, curar milhares de enfermos, recebeu dons extraordinários como a bilocação, como a graça de ler a consciência das pessoas e saber, inclusive, o número de pecados e a ocasião que a pessoa tinha cometido. Recebia a visita diária do seu anjo da guarda, que trazia os pedidos dos seus filhos espirituais. Além dos estigmas, que já era por si só um grande dom do céu, teve êxtases, a graça da transverberação, seu coração foi flechado, como Santa Teresa d'Ávila, de amor por Cristo. Porém, esses dons, ao invés de atrair fama para ele, atraiu perseguição, inclusive da própria igreja. Sofreu muito, mas estava lá sempre disposto a passar até 16 horas, ou 18 horas, 14 horas, no confessionário, atendendo as pessoas. Esta era a sua vida, atender as pessoas. Padre Pio entendeu que ele podia unir-se a Cristo em favor dos irmãos, oferecer a própria vida em favor dos irmãos. Muitas vezes ele dizia: se eu tiver que ir no inferno por alguém, eu vou. E Jesus permitia que ele sofresse
os tormentos do inferno para salvar uma alma. Ou ia às almas do purgatório para também salvar uma alma. Era alguém austero, duro muitas vezes, e alguém profundamente amável. Todos queriam estar perto do Padre Pio na hora do recreio, porque ele se destacava pela alegria, contando piadas e vivendo como um frade normal. Era capaz de tirar a própria comida e passar por debaixo da mesa para o irmão que comia mais, já que ele comia tão pouco. Gostaria de concluir dizendo somente alguns pensamentos dele sobre 2 ou 3 assuntos. A oração. Nossa Senhora é o meio mais rápido de se chegar a Deus. Era devoto de Nossa Senhora. O texto estava sempre em suas mãos. E um dia, uma pessoa lhe pergunta: como o senhor faz para rezar tantos textos? Ele disse: como é que você faz para não rezar? E à noite, para que serve? O melhor conforto, dizia Padre Pio, é o que vem da oração. A oração é a mais sólida e indestrutível base de todas as obras. Ao participar da missa, você é preservado de muitas desgraças e perigos pelos quais você seria abatido. Importância da Santa Missa. Aqui nós temos um livro, um missal, onde ele escreveu com a própria letra: se quiseres participar bem da Santa Eucaristia, coloque-se ao lado de Nossa Senhora das Dores, aos pés da cruz no Calvário. Para ele, a missa era reviver de modo místico o Calvário. A oração é a fusão do nosso coração no coração de Deus. A oração é a melhor arma que temos. É uma chave que abre o coração de Deus. E quando alguém se maravilhava de tantas curas, tantos milagres, de tantos prodígios, ele dizia: eu sou apenas um frade que reza. O Santo Rosário, dizia Padre Pio, é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas. Quem reza muito, se salva. Quem reza pouco, está em perigo. Quem não reza, se perde. Vamos repetir para decorar? Quem reza muito, se salva. Quem reza pouco, está em perigo. Quem não reza, se perde. Dizia: não se aflinja diante de um problema, não se aflinja ao ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, confiança, calma e serenidade. Sobre a humildade, Padre Pio dizia: a pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e assim não se cuida e sai de casa desarrumada. A pessoa que medita dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho da alma. Procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência. Muitos dos pensamentos vocês podem encontrar na internet. Sobre o amor, você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos, o amor pernas. O amor, como tem perna, gostaria de correr para Deus, mas seu impulso de deslanchar na direção dele é cego e algumas vezes pode tropeçar se não for guiado pela prudência que tem olhos. A caridade é a rainha das virtudes. Quantas discórdias familiares e não familiares dependem sobretudo da falta de amor e poderiam ser solucionadas com apenas um sincero ato de amor, no qual se saiba sufocar e fazer desaparecer o orgulho e o egoísmo. Sobre as preocupações, pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações do mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejo, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E veem em seus corações
que não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele. Se alguns pensamentos te agitam, lembre-se de que a agitação nunca vem de Deus. Por fim, afaste todas as preocupações excessivas. Deus está com você. Afaste depressa as tentações. Elas são como um tição ardente. Quanto mais se segura na mão, mais se queima os dedos. O demônio é como um cão raivoso acorrentado. Além dos limites da corrente, não pode atacar ninguém. Não dê importância ao demônio. Despreze-o. Então hoje, meus irmãos, somos chamados a conhecer este santo homem. No fim da celebração, vocês podem venerar. Aqui nós temos a relíquia do guanto de Padre Pio. É uma grande graça termos no nosso meio uma luva que esteve nas suas santas mãos, cabelos do Padre Pio, pano e lenço com marcas de sangue dos estigmas, o missal com a sua escrita, uma carta que foi mandada para ele aqui de Fortaleza em 1963, e outras relíquias que nós podemos venerar, como também do hábito do manto dele. Rezemos que Padre Pio nos ajude a entender que, se queremos ir para o céu, não existe outro meio. O meio é a cruz. E como suportar a cruz? Pela oração, pela entrega a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.